Pegue 3 fachadas completamente diferentes. Uma minimalista, uma tropical e uma clássica. Os materiais mudam, a linguagem muda, as proporções mudam. Mas existe uma pergunta que sempre me interessou. Por que algumas fachadas parecem tão claras, tão bem resolvidas, como se cada elemento estivesse exatamente onde deveria estar? Durante muito tempo, eu fiquei menos interessada no estilo dessas fachadas e mais interessada no que existia por trás dele. Porque o estilo é visível, mas existe uma lógica que não aparece imediatamente. E foi tentando entender essa lógica que nasceu o The Facade Method. Quando olhamos uma fachada, vemos volumes, materiais, aberturas, luz, textura. Mas o nosso olhar também percebe coisas que não são objetos. Ele percebe ordem, hierarquia, direção, profundidades, proporções. E quando essas relações estão claras, a fachada pode mudar completamente de linguagem sem perder força. E foi aí que eu comecei a pensar. E se aquilo que muitas vezes parece apenas intuição pudesse ser organizado em decisões conscientes? Porque existe uma situação muito comum no processo de projeto. Você olha para uma fachada e sabe que alguma coisa não está funcionando, mas você não sabe exatamente o que é. Então você começa a testar. Muda o revestimento, muda a abertura, muda o volume, acrescenta iluminação e vai alterando elementos até sentir que melhorou. Eu queria inverter todo esse processo. Em vez de começar pela solução, começar pelo diagnóstico. Primeiro, entender qual decisão está enfraquecendo aquela fachada e depois agir. Foi assim que eu comecei a decompor a composição. Não em regras de estilo, não em fórmulas de fachada, mas em perguntas simples. E essas perguntas, elas se organizaram em 7 decisões visuais. Hoje eu não quero te dar aula completa, eu quero te mostrar o mapa. A primeira decisão é a intenção. Antes de pensar no estilo, existe uma pergunta anterior. O que essa fachada precisa comunicar? Privacidade, presença, confiança, desejo. A intenção cria uma direção para tudo aquilo que vem depois. A segunda decisão é o grid. É a estrutura que organiza a composição. Volumes, aberturas, alinhamentos, ritmos. Quando o grid funciona, você não precisa enxergar linhas. Você percebe uma ordem. Depois vem o ponto focal. Toda fachada, ela precisa responder. O que deve liderar a leitura? Pode ser uma entrada, um volume, um vazio, uma vitrine. O importante é entender que, quando tudo tenta chamar atenção, nada realmente lidera. A quarta decisão é a volumetria, porque fachada não é apenas uma superfície, ela é espaço. Avanços, recuos, molduras, planos e sombras criam profundidade e presença. Depois vem a proporção, a relação entre largura e altura, entre cheios e vazios, entre elementos dominantes e elementos que apoiam. Não existe uma proporção universalmente perfeita. Existem relações que produzem percepções diferentes. Só depois entram os materiais. E essa ordem é extremamente importante. O material pode reforçar a arquitetura. Pode criar contraste, identidade e foco. Mas ele não deveria ter a responsabilidade de corrigir uma composição que ainda não está clara. E a última decisão é a luz. A luz, ela revela aquilo que a arquitetura já organizou. Ela conduz o olhar.
ela reforça a profundidade, ela cria atmosfera. Mas primeiro vem a arquitetura. Depois a luz revela aquilo que importa. Essas são as 7 decisões: intenção, grid, ponto focal, volumetria, proporção, materiais, luz. E talvez a parte mais importante seja perceber o que não existe nessa lista. Ela não diz para usar concreto, para usar madeira, não diz para fazer uma fachada minimalista, clássica ou tropical, porque o método não pertence a um estilo. O estilo muda, a lógica permanece. E é justamente isso que eu quero que você consiga enxergar. Não uma fachada para copiar, mas as decisões que existem por trás dela. Depois de organizar essa lógica, eu percebi que ela também não precisava virar um curso longo e excessivamente teórico. Eu queria que fosse totalmente visual, direto, simples. Algo que você pudesse consultar durante um projeto e rapidamente voltar a enxergar a composição com mais clareza. Por isso, o The Facade Method ganhou a forma de uma publicação visual construída em torno dessas 7 decisões. Não é uma coleção de referências, não é um catálogo de fachadas, é uma estrutura para pensar arquitetura. E esse é o ponto que eu quero deixar com você hoje. Quando uma fachada não funciona, talvez você não precise adicionar mais elementos. Talvez precise entender qual decisão ainda não está clara. O The Facade Method abre no dia 21 de agosto. Até lá, eu vou continuar mostrando pequenos fragmentos dessa forma de olhar. Porque, antes de apresentar o método completo, eu quero que você comece a perceber algo. Talvez exista muito mais por trás de uma fachada forte do que aquilo que aparece na imagem. A fachada é o resultado. As decisões são a arquitetura. E o The Facade Method organiza justamente isso. O invisível para fortalecer o visível. Nos vemos no dia 21.